Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? É um privilégio, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, pastor Anderson, aos queridos amados colegas que estão aqui. É sempre um privilégio. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas houve um período da minha vida que, no começo da pré-adolescência, eu morei aqui no Tijuca 1. Minha mãe fez, naquela época, não havia muitas casas naquela região, e minha mãe fez uma casa ali, e nós viemos morar ali por um tempo, mas foi por pouco tempo, mas tive um tempo muito agradável na minha pré-adolescência ali no Tijuca 1, e estar aqui com os irmãos é sempre um privilégio, ver como a cidade cresceu, como Deus tem abençoado Campo Grande. A gente que está fora, quando a gente chega, a gente vai andando pelos bairros de novo, eu acho que eu conheço esse lugar, mudou tanto, está tudo tão bonito, está tudo tão cuidado. Você pode pensar diferente de mim, mas eu tenho andado por esse mundo e eu posso dizer para você, Campo Grande é uma cidade bela, Campo Grande é uma cidade muito bonita, Deus tem abençoado a nossa cidade. E vamos continuar dessa forma, né? Construindo, trabalhando para o reino de Deus, construindo igrejas como essa. Parabéns, que Deus abençoe o ministério do pastor Anderson, a igreja aqui, a Igreja Batista Saron. Eu acompanho os irmãos em oração, desde que tive o privilégio de conhecer o pastor Anderson, alguns 2 anos atrás, ou 3, por aí, não é? Quando eu vim aqui em Campo Grande, nós nos encontramos, oramos juntos. Tem sido meu privilégio saber o que Deus tem feito na vida dos irmãos, saber como Deus tem levantado homens fiéis aqui. Eu não tenho a intenção de trazer nada novo nessa noite. Quando a gente ouve falar sobre igrejas ou como edificar uma igreja saudável, o que muita gente pensa nos nossos dias é que o pastor vai trazer uma visão diferente. Ele vai trazer algo novo, vai reinventar a roda, que vai trazer algo que vai deixar todo mundo estupefacto e pensar que agora sim a gente tem um jeito de fazer a nossa igreja crescer. Eu não tenho essa intenção, nem tenho autoridade para fazer isso, porque as Escrituras só me deixam falar aquilo que Deus falou. Não quero de forma nenhuma criar nenhuma impressão de que os pastores que aqui estão, ou eu também, sabemos o segredo. Melhor dizendo, sabemos um atalho para fazer a igreja crescer ou ficar boa, ou ser saudável. Não existe isso. Existe sim uma igreja bíblica. Uma igreja saudável e uma igreja bíblica são sinônimos. A igreja que mantém o evangelho, que mantém a palavra de Deus, é exatamente igual à igreja que é saudável. E o que nós queremos dizer com uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que prega o evangelho, é uma igreja onde as pessoas são salvas, é uma igreja onde as pessoas são discipuladas e batizadas, e é uma igreja que é missionária. Para que tudo isso aconteça, nós vamos ver o contexto da palavra de Deus. Nós vamos pensar nessa noite na linha melódica, ou seja, aquilo que se repete nas Escrituras, principalmente no livro de Atos. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento de um colega meu, pastor James Seward. Ele também é instrutor do Seaman Trust no Canadá, na América do Norte, também viaja pelo mundo. Ele é pastor da Igreja Batista Maple Avenue, na cidade de Georgetown, no Canadá. Ele disse o seguinte: há 4 ameaças para a suficiência das Escrituras na igreja. E eu vou parafraseá-lo dizendo: se as Escrituras sofrem uma ameaça, logo uma igreja saudável também sofre uma ameaça. Essas 4 ameaças são o que permeia a igreja moderna hoje. A primeira delas é o pragmatismo. O que é isso, pastor? O pragmatismo é a ideia de que nós temos que fazer na igreja o que funciona para atrair pessoas. Se você for na palestra lá na igreja de Belo Horizonte, eu falei um pouco sobre isso. Mas hoje eu quero mostrar para vocês uma outra coisa sobre o pragmatismo. O pragmatismo, ele começa com a Bíblia,
mas ele toma forma através de métodos humanos. Por exemplo, ide, fazer discípulos por todas as nações, é um mandamento bíblico. Mas a maneira como as pessoas vão cumprir esse mandamento, então elas começam a pensar em como nós podemos potencializar ou fazer com que isso aconteça mais rápido. Ou de maneira mais drúxula. Como é que a gente faz isso? A toque de caixa. Como é que a gente ganha gente para Jesus? Rápido. Como é que a gente faz discipulado? Rápido. Para que a gente possa produzir mais gente, e mais gente, e mais gente para a nossa igreja. É óbvio que para fazer isso rápido, você tem que sair das Escrituras, porque o processo das Escrituras é um tanto lento para a nossa geração. E aí nós inventamos métodos para que as coisas aconteçam rápido. Começa nas Escrituras, mas toma forma através de métodos humanos, que não estão nas Escrituras. Também tem o pietismo. O que é isso, pastor? É quando as pessoas elevam a experiência pessoal, espiritual, acima da revelação das Escrituras. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu cheguei no aeroporto em Campo Grande, eu peguei um Uber, e assim que eu entrei no Uber, a pessoa percebeu que meu filho estava falando comigo em outra língua, e ele perguntou, o que o senhor é e tal, o senhor mora em outro país? Eu falei, sim, eu sou pastor e tal. E eu vi uma Bíblia no carro dele, eu falei, você lê a Bíblia? Ele, sim, o irmão é crente, então, ele falou, não, eu sou crente e tal, sou da igreja tal, e eu leio a Bíblia constantemente, eu leio a Bíblia todo dia. Eu falei, amém, e o que o irmão tem aprendido sobre isso? Ele falou assim, olha, eu tenho aprendido que quando Deus fala, ninguém pode segurar. Eu falei, glória a Deus por isso, mas que bênção. E como é que você vive isso na sua vida? Não é que quando eu estou na igreja, tem um irmão lá da nossa igreja que é muito usado por Deus. E quando ele fala, acontece, pastor. E eu perguntei para ele, mas espera aí. Você me disse que quando Deus fala, ninguém pode segurar, e você lê a Bíblia todo dia. Mas você está me dizendo que Deus fala através desse irmão que é muito usado. O que você quer dizer com isso? E ele disse o seguinte, olha pastor, é que a Bíblia é boa, mas quando Deus usa um homem para falar, é direto com você. E eu calmamente disse para ele, não. Lembra do que Jesus disse, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O pietismo é muito forte em Campo Grande. Talvez você não conheça isso por esse nome, mas é o que acontece na maioria das nossas igrejas. O que salva? O que ganha gente para Jesus? É isso que a gente tem que fazer. Eu me lembro de um professor no seminário falando, se a Universal fizer corrente, a gente faz cadeia. Na época eu fiquei muito pensativo no que ele disse, e eu pensando ainda, lutando com a minha consciência, pensando, meu Deus, ele é meu professor. Também o legalismo, meus irmãos, e é muito forte no nosso meio. O legalismo é quando o ser humano coloca algo, ou uma ética criada por homens acima da Bíblia. Quando o ser humano acha que é mais inteligente do que Deus, ele começa a criar leis para manter a lei de Deus. E quando ele faz isso, ele acaba perdendo a mensagem de Deus. Por outro lado, aqui também há o liberalismo que ignora a suficiência e inerrância das Escrituras. O que é isso, pastor? Tudo que eu falei antes, de certa forma, ignora a suficiência das Escrituras. As pessoas pensam que para fazer a igreja crescer, ou para a igreja ser saudável, ou pelo menos ter aparência disso, elas precisam criar métodos, isso é ir além das Escrituras. As pessoas pensam que precisam de ouvir alguém falar, assim diz o Senhor, fulano de tal. Isso é ir além das Escrituras. E se você pensa diferente, você pode conversar comigo, qualquer pastor aqui nessa noite, nós vamos dizer para você que a revelação está completa em Cristo Jesus e nos seus apóstolos. Não há nada que o ser humano possa produzir hoje que não tenha sido revelado por Deus
nas Escrituras que realmente seja proveitoso para a nossa edificação. 2 Timóteo 3, 16 e 17 nos diz que a Escritura é suficiente. Mas nessa noite, eu quero mostrar para os irmãos o que a Bíblia fala sobre isso. E ainda nessa introdução, que isso é só a introdução, nós vamos entrar no texto. Eu gostaria de lembrar as palavras de Calvino, que desde a época da Reforma vem dizendo a mesma coisa, porque parece que os tempos são diferentes. No entanto, meus irmãos, as lutas que a igreja vive são as mesmas. Os paradoxos, as mentiras, as ilusões que o ser humano cria são as mesmas. Naquela época, Calvino já dizia que as doenças da igreja são tão numerosas e lamentáveis que a igreja tem problemas tão sérios em que chegou um tempo em que nós não devemos mais nos prolongar ou criar remédios vagarosos para tratar a igreja. Ele já dizia isso naquela época. E é óbvio que ele saía do catolicismo romano, é óbvio que eles saíam de um problema seríssimo da ineficiência da igreja em produzir a mensagem, ou reproduzir a mensagem apostólica. Mas não é isso que acontece em nossos dias. Evangélicos literalmente agindo como místicos católicos romanos. Evangélicos se auto-intitulando papas ou apóstolos, ou bispos. Não é isso que está acontecendo hoje, quando a bênção de Deus é vendida através do dízimo? Não seria isso uma espécie de indulgência novamente? Agora deixa eu jogar no nosso campo, porque é fácil falar da teologia da prosperidade do outro lado. O problema é que no nosso campo, dentro das nossas igrejas batistas, há muitos pastores que não creem que a Bíblia é suficiente. Há muitos pastores que não creem que a Bíblia não possui erros humanos, que ela não é inerrante. Há pastores do nosso meio que pensam que as Escrituras são somente parte da Palavra de Deus e que nós devemos distinguir a Palavra de Deus dentro da Palavra de Deus. Naquela época, Calvino já falava, a adoração pura e legítima de Deus é esse remédio. A salvação do homem é esse remédio no Evangelho. Para uma igreja doente, melhor dizendo. O corpo de Cristo e uma comunhão verdadeira é o remédio para essa doença. O governo da igreja, ou seja, a eclesiologia, o que a igreja pensa sobre como a igreja deve ser liderada, é um remédio. E nessa noite eu gostaria de convidar você a caminhar junto comigo no livro de Atos, onde a minha intenção é mostrar para vocês que o livro de Atos tem uma melodia, tem uma música, que repete a mesma mensagem. Isso é só uma maneira de ilustrar o que o texto está fazendo. E essa mensagem é mais ou menos assim: o Espírito Santo foi dado à igreja, a igreja proclama a palavra de Deus, homens são salvos e discipulados, e a palavra de Deus é pregada novamente, pessoas são batizadas no Espírito Santo porque são salvas, as pessoas são discipuladas. Essa é a dinâmica do livro de Atos. Muita gente tenta fazer do livro de Atos um livro sobre milagres e coisas que os apóstolos fizeram, mas se você prestar atenção, a grande ênfase do livro de Atos é palavra, salvação. Por quê? Por causa do Espírito Santo na vida da igreja. Então abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2.
Nós vamos ler de 38 a 47, e nós vamos começar a pensar sobre esse ritmo, sobre essa melodia de uma igreja saudável no livro de Atos. Porque esta é a igreja que Jesus plantou, esta é a igreja que estará esperando a volta de Cristo quando Cristo retornar. Amém? É a mesma igreja. Seja ela em Jerusalém, seja ela em Campo Grande, seja ela nos confins da terra, seja ela aqui, na Igreja Batista Saron. Esta é a igreja que o Senhor Jesus plantou através dos seus apóstolos, pela mensagem apostólica. Capítulo 2, versículos de 38 a 47, ouça, porque esta é a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a primeira leitura. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine os nossos corações essa noite, para que a palavra do Senhor seja ministrada, pregada, para que nós entendamos, ó Deus, o propósito e o querer do Senhor naquilo que o Senhor revelou, para que esta igreja e todas as aqui presentes, ó Deus, continuem crescendo em santidade e amor, na fé em Cristo Jesus. E é nele que nós oramos. Amém. A primeira característica de uma igreja saudável é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Eu quero que você entenda o quadro que está acontecendo no livro de Atos. No Evangelho de Lucas, nós vemos a vida do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias messiânicas. Ele é o Filho de Deus, ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita no terceiro dia. Nesse período ele revela para os apóstolos que o Espírito Santo viria sobre eles. Atos capítulo 1, a promessa é reiterada. O Espírito Santo virá sobre eles, e eles serão testemunhas do Senhor Jesus até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, nós vemos que o Espírito Santo vem sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os que estavam ali receberam o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, qual é a primeira coisa que acontece? As pessoas começam a ouvir a mensagem das maravilhas de Deus na sua própria língua. É nesse contexto que o primeiro pregador, cheio do Espírito Santo, apóstolo enviado do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, se levanta e explica o que estava acontecendo pelas Escrituras para aquela multidão. As pessoas creram no Senhor, se batizaram, e aqui no final do capítulo 2, nós começamos a ver como era o dia a dia da igreja. Como é que depois do Espírito Santo descer sobre a igreja vivia? No versículo 42, começa o final desse foco de Lucas para nós. E a fundamentação de Lucas para a vida da igreja é: a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é fundamentada na mensagem dele, na mensagem do Evangelho. A doutrina dos apóstolos, se você entende o que Lucas está fazendo,
ele está nos mostrando que todas as escrituras sagradas são sobre Cristo e para Cristo, por causa de Cristo. Toda ela, de Gênesis até Malaquias, e agora os evangelhos, sendo a mensagem dos apóstolos para nós, são centradas na pessoa de Cristo. Então, quando Lucas está dizendo para nós, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ele está fazendo com que a igreja lembre-se do que ele acabou de dizer em Lucas capítulo 24, quando o Senhor Jesus diz para os apóstolos que eles seriam as testemunhas que iam levar o testemunho da mensagem dele para o mundo. Nós não ficamos no escuro sobre essa mensagem, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que para essa igreja ser sadia, essa igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. Essa igreja não tem que entrar nos modismos desse mundo, não tem que ter revelação para ser mais piedosa, essa igreja não tem que criar métodos humanos para atrair as pessoas para a igreja. Se essa igreja quiser ser sadia, essa igreja tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos gera a comunhão. Porque eles não estavam reunidos porque eram judeus. Eles não estavam reunidos porque moravam no mesmo bairro. Eles não estavam reunidos porque eram da mesma cultura ou tinham a mesma faixa etária. Eles estavam reunidos porque eles criam e creram na mensagem dos apóstolos. Por isso, eles tinham comunhão. Muitas igrejas estão doentes hoje, porque apesar de crerem, dos membros crerem nas mesmas coisas, o Evangelho não chegou na sua individualidade, a ponto de fazer o crente deixar de ser individualista. O que o senhor quer dizer com isso? Uma das características que une todas essas doenças que eu falei no começo é o individualismo. Cristo morreu por mim, Ele me dá a minha bênção, Ele ouve as minhas orações, e nada disso que eu falei está errado. Mas se o foco da sua vida é você mesmo, você não entende qual é a mensagem dos apóstolos. Porque me parece que na carta toda, à medida que o Senhor salva alguém, aquela pessoa é tirada da individualidade, é colocada no seio da igreja para viver em comunhão com a igreja. Cristo não morreu por uma pessoa, Cristo morreu pela igreja. Nós vamos ver isso ainda nessa mensagem. Se por um lado nós precisamos crer de todo o coração na doutrina dos apóstolos, nós precisamos também crer que a doutrina dos apóstolos nos faz um. Isso mexe com todas as nossas estruturas. Vejam bem que as pessoas que estavam do lado de fora começaram a perceber que havia algo diferente nessa igreja. Eles tinham a graça do povo. Por quê? Deus estava fazendo um movimento de amor, um movimento de graça, um movimento de evangelho nessas pessoas, e eles já não pensavam mais como antes, havia uma diferença, eles estavam unidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja saudável é marcada por isso, e você vai perceber que isso se transfere dentro da nossa teologia, até mesmo dentro da nossa eclesiologia, através da membresia de igreja. Como assim, pastor? Ora, só pode estar na comunhão quem crê no ensinamento dos apóstolos, quem crê na doutrina dos apóstolos. Quem não crê na doutrina dos apóstolos não é dos nossos, portanto, não está na nossa comunhão. É muito claro o que a Bíblia faz. É uma separação entre o mundo e a igreja. Eu já ouvi um pregador dizer, eu não gosto muito dessa separação entre mundo e igreja.
E eu entendi o que ele estava querendo dizer, porque apesar de nós sermos separados, fomos separados para ser sal da terra e luz do mundo. No entanto, não fomos chamados para viver em comunhão com o mundo. Nós somos chamados para viver em comunhão com o povo de Deus. E uma das características da doença da igreja moderna é que há uma tentativa de literalmente, perdão a expressão da palavra, mas é exatamente isso que eu quero dizer, literalmente acender uma vela para Deus e outra para o diabo. De tentar agradar seres que não foram transformados pela graça, que vivem na carne e ao mesmo tempo agradarem aqueles que foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E essa tensão faz com que a igreja seja literalmente metade séria, metade com cara de palhaço. Que comunhão há entre a luz e as trevas, o apóstolo Paulo nos pergunta. A igreja, para ser saudável, tem que ter comunhão, sim, por causa da doutrina dos apóstolos. E aqui vem as ordenanças do Senhor. Ordenança é coisa séria. Tanto é que na igreja, logo após a reforma, uma maneira de definir se uma igreja era de Cristo ou não, é se a igreja cumpria as ordenanças do Senhor de batismo e ceia. Quando alguém é batizado naquele batistério, meu querido irmão, toda a igreja é edificada. Porque é um meio de graça. Quando alguém se levanta nesse púlpito e prega a palavra de Deus, toda a igreja é edificada, porque é um meio de graça. Quando a igreja persevera nas orações, junta, toda a igreja é edificada, porque é um meio de graça. O que você está querendo dizer com isso, pastor? São as promessas do Senhor. Quando a igreja ora junta, Deus ouve as nossas orações. Quando a igreja ouve a palavra de Deus junta, Deus fala para a igreja através daquilo que Ele revelou. Quando a igreja cumpre as ordenanças do Senhor, do batismo e da ceia, Deus abençoa a igreja porque nós estamos cumprindo o que Ele nos mandou. Ele nos prometeu que seríamos edificados proficuamente, espiritualmente, sobrenaturalmente, quando cumprimos isso. Então, eu vou dizer para você, para uma igreja ser saudável, é necessário entender o que é membresia de igreja e como a membresia da igreja lida com a questão da ceia e do batismo e a questão da disciplina, quem está dentro e quem está fora. Porque é nessa comunhão que Deus derrama a sua graça. O padrão da igreja primitiva está estabelecido. Não é o padrão dos milagres dos apóstolos. Vejam bem, meus irmãos, nós não somos apóstolos. Os milagres eram feitos entre os apóstolos. Mas qual era a resposta daqueles como nós, membros da igreja de Jesus Cristo? A resposta era que nós, desde o começo, ouvíamos e perseverávamos na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão. Isso é ser saudável. Mas olha o que acontecia então, depois de tudo isso. Atos capítulo 6, versículo 7, leia comigo. Olha só qual é a melodia do texto. Olha só o que o texto está fazendo. Atos 6, versículo 7. Alguém pode ler em voz alta para a gente? Atos 6, versículo 7, bem alto. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém? A palavra de Deus crescia. E se multiplicava o número de discípulos, porque, se você voltar no capítulo 2, lá no final, falava que quando isso aconteceu, Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu me lembro de uma história de uma irmã asiática que era membro da nossa igreja. A nossa igreja, ela é muito, muito antiga, e tem um vitral na frente da igreja, logo na entrada,
que é a pomba, representando o Espírito Santo, com a cruz de Cristo. E essa irmã asiática tinha se convertido ao Senhor Jesus Cristo e ela estava procurando uma igreja. E ela chegou na nossa igreja e ela pensou assim, não, isso aqui não é igreja cristã, esse povo é esquisito, eles adoram um pássaro. Então ela foi para outra igreja, atrás da nossa igreja, que antigamente lá no Canadá as igrejas, os terrenos eram assim, era metade do terreno para a igreja protestante, metade do outro terreno para a igreja católica. Então a nossa igreja literalmente está de costas para uma igreja católica, uma das maiores do país. E ela foi na igreja católica, ela chegou na frente da igreja católica, ela bate lá e estava acontecendo uma missa, e na entrada tinha alguém que estava recebendo as pessoas, como introdutor da nossa igreja, e ela pergunta para ele o seguinte, aqui é a igreja de Jesus? Aí falou, não, aqui é a igreja de Maria, a igreja de Jesus é aquela, e apontou para nós. E ela disse que, ela ficou pensativa naquilo, falou assim, mas como? Eu estou vendo uma cruz aqui e tal. Ele falou, não, essa é a igreja de Maria, a igreja de Jesus é aquela. E ela volta para a igreja, ela entra em contato conosco e ela é discipulada, graças a Deus. Ela está de volta agora, não vou falar o país onde ela está, porque isso está sendo gravado, mas ela está pregando o evangelho hoje, distribuindo a graça de Deus por onde ela passa. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que Deus acrescenta sim, e a palavra de Deus cresce, ela multiplica o número dos discípulos, verdadeiros discípulos. Veja bem que há uma ligação da ação do Espírito Santo com a multiplicação de discípulos e o acrescentar do Senhor. Se essa equação é mudada, nós enchemos a igreja de pessoas que não são verdadeiros discípulos de Cristo. E aí é o problema. Porque isso vai acontecer também no livro de Atos. Vai acontecer na Bíblia toda, na verdade, principalmente no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai estar constantemente lutando contra pessoas que estavam dentro da igreja, mas que não criam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos. Vamos continuar. Alguém lê bem alto para nós todos entendemos, Atos capítulo 10, versículo 44. Atos capítulo 10, versículo 44. Leia, por favor. Ainda Pedro falava estas coisas. O que ele estava fazendo, irmãos? Os irmãos sabem? Os irmãos sabem o que Pedro estava fazendo nesse capítulo? Eu vou ler o versículo 42, ele está pregando para o povo, né? E olha o que ele fala, no meio da pregação dele. Ele nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém? Enquanto ele falava, ainda ele falava, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre todos, o que faziam o quê? O que eles faziam? Eles ouviam a palavra. Calvino estava certo. A cura para a doença da igreja é a palavra, a comunhão, a salvação dos homens por causa dessa palavra. Eu quero que você entenda cada vez mais como isso está acontecendo no livro de Atos. Porque essas não são as únicas vezes que você vai ver isso. Todo final da narrativa, quando Lucas acaba de contar algo que está acontecendo com a igreja, ele deixa claro que a palavra de Deus crescia, que era a palavra de Deus que fazia, que era enquanto as pessoas ouviam a palavra, elas iam sendo salvas. Abra Atos capítulo 13. O apóstolo Paulo está pregando na cidade de Antioquia.
no versículo 44. Ele pregou o Evangelho, ele explicou a mensagem de Cristo, ele falou sobre a pessoa de Cristo, ele falou sobre o perdão de pecados por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 39 ele fala que por meio dele todo aquele que nele crê será justificado. Será justificado porque vocês não podem ser justificados pela lei de Moisés. E aí no versículo 42, eles pedem para o apóstolo Paulo voltar na outra semana e continuar a pregação dele. O que vai acontecer no versículo 44 é que muita gente ouviu sobre o que ele falou e quis ouvir pessoalmente. Mas os judeus se tomaram de inveja, no versículo 45. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de quem? Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de quem? Você vê como essa repetição é contínua na carta, nesse texto? Nessa narrativa de Lucas através de uma carta? Mas posto que a rejeitais, eles rejeitaram o quê? A palavra. Vocês se julgaram indignos da vida eterna. Então nós vamos nos voltar para os gentios. É isso que Paulo está dizendo. Vocês se julgaram inadequados, indignos. E Paulo começa a falar sobre aquilo que o Senhor determinou sobre a igreja, no versículo 47. Ele faz uma coisa brilhante, inspirado pelo Espírito Santo, é óbvio, porque o Senhor assim o determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo ele prega uma profecia que era sobre Cristo, para Cristo, e ele aplica diretamente para a igreja. Quando Paulo faz isso, ele está dizendo o seguinte: ora, a mensagem que era para o Messias agora se tornou a nossa mensagem, e nós somos aqueles então em quem Deus cumpre os seus propósitos através do Messias. Deus constituiu Jesus Cristo para a luz dos gentios. Deus constituiu Jesus Cristo para a salvação de todos aqueles que creem até os confins da terra. Mas o Senhor determinou para nós essa mensagem. Quando os gentios ouviram isso, eles se alegraram e glorificaram a palavra de quem, irmãos? No versículo 48, a palavra de quem? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Explica isso aí agora. Explica. Você vê o que o texto está dizendo sobre salvação? Quando o homem não é salvo, a responsabilidade é dele. Mas quando o homem é salvo, a responsabilidade é de Deus. Todos quantos foram destinados para a vida eterna, foram salvos, porque creram na palavra de Deus. Sabe qual é o problema do movimento de crescimento de igreja? É que se assume que todo mundo que vai ouvir a nossa mensagem vai gostar se a gente pregar o evangelho ou fizer as coisas na igreja de maneira certa. Então, se as pessoas vêm na igreja e não ficam, a culpa
a culpa é do introdutor, a culpa é do pastor, a culpa é do diácono que não limpou, é o som, é as coisas, a igreja não está muito bem, ou a recepção não foi boa. Ele coloca a culpa em tudo, menos no coração do indivíduo, que não pode se converter, porque o coração dele é de pedra. Irmãos, para uma igreja ser saudável, nós precisamos entender que nós não salvamos ninguém. Nós simplesmente proclamamos uma palavra que vai ser rejeitada por alguns, mas alguns vão ouvir a voz do seu pastor, eles vão tornar os seus ouvidos, eles vão se converter à voz do pastor Jesus Cristo, e eles virão a salvação, porque quem salva é Deus. Enquanto nós nos enganamos com a ilusão de que se nós apertarmos o ombro de alguém um pouco mais, ou abraçarmos, ou vestirmos a roupa certa, ou falarmos de maneira que vai convencer as pessoas virão a Cristo, nós estamos caindo na mentira do diabo, na mentira da enganação que nos diz que nós somos responsáveis quando alguém é salvo. E aí nós começamos a falar assim, olha, eu preguei e 10 pessoas vieram a Cristo, eu preguei e 20 pessoas levantaram a mão. Mentira! 20 pessoas podem ter levantado a mão, mas isso não quer dizer que elas eram crentes, ou que se tornaram crentes. O apóstolo Paulo nos mostra aqui, meus irmãos, que nós vamos pregar a palavra de Deus e as pessoas vão recusar, sim. Ah, mas a culpa é do pastor que não pregou direito. Ah, então você quer dizer que o apóstolo Paulo não era um bom pregador? É isso que você está dizendo? E olha o versículo 49. E divulgava-se o que, irmãos? A palavra do Senhor por toda aquela região. Olha o resultado de tudo isso. Versículo 51. Os judeus rejeitaram, os gentios aceitaram, porque eles foram destinados para isso. Versículo 52, porém, eles sacudiram contra aquela cidade os pós dos seus pés, o pó dos pés. Isso nos remete às palavras do Senhor Jesus para os discípulos. Mas porém, eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vê como a presença do Espírito Santo está completamente conectada com a pregação da palavra de Deus. Não há momento em que a Bíblia cita que a palavra de Deus estava crescendo, que o Espírito Santo não estava presente. Deixa eu dizer algo para você. O Espírito Santo não fala se não for através do que ele já disse. Como assim, pastor? Porque Deus não muda. Deus não erra. O Espírito Santo é Deus. E foi o Espírito que disse que a revelação acabou com João. Se alguém acrescentar a este livro, o último livro escrito, até cronologicamente, se alguém acrescentar a este livro, a palavra de Deus nos diz. O Espírito Santo nos dá alegria, sim, porque nós estamos falando o que Ele disse, pregando o que Ele nos ensinou, pregando a mensagem do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, testemunha da centralidade de Cristo nas Escrituras e no universo. Dentro da Trindade nós vemos essa maravilhosa ação de Deus, o Pai promete, o Filho cumpre, o Espírito Santo de Deus
faz a consumação de toda, faz a aplicação dessa salvação que foi destinada antes da fundação do mundo. É por isso que eles eram destinados à vida eterna. E agora, meus irmãos, o último texto para você entender. Se ser saudável depende de tudo isso, dessa simplicidade da igreja, comunhão, palavra, doutrina dos apóstolos, as ordenanças, a membresia, a comunhão, o partir do pão, se a saúde da igreja depende disso, através dessa pregação do evangelho, que não é uma pregação qualquer, uma pregação que chama ao arrependimento, como disse o apóstolo Paulo aqui. Olha o que ele fala no versículo 38. Do capítulo 13, novamente. Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. A promessa da remissão de pecados para aqueles que se arrependem. A promessa e o chamado de Deus, a palavra do arrependimento, como o apóstolo Pedro pregou no primeiro sermão da igreja. E agora, meus irmãos, nós vamos para Atos capítulo 20, versículo 17 a 32. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas a minha intenção é praticamente expor um livro todo em um sermão. É difícil fazer isso, mas não é impossível quando você entende ali a melódica do texto. Que quer dizer a mensagem que é repetida várias vezes no texto. A mensagem que compõe todas as narrativas. Por que todas as narrativas são contadas no texto? É porque a igreja precisa entender que o Espírito Santo nos leva a palavra, pelo poder do Espírito Santo, leva a salvação, que faz discípulos, que vão pregar a palavra, para que o Espírito Santo salve as pessoas, batizem-as no Espírito Santo, para que eles recebam as ordenanças, para que eles sejam discípulos de Cristo e continuem essa caminhada até a volta de Cristo. No versículo 17 a 32, o apóstolo Paulo está indo para Jerusalém. Ele chama os líderes da igreja de Éfeso, a igreja que ele plantou. Esses líderes são chamados de presbíteros, logo no começo da carta, no começo do diálogo do apóstolo Paulo com eles. É um diálogo de despedida, e o apóstolo Paulo vai dizer para eles que eles precisam fazer agora, que o apóstolo não vai estar mais presente. Versículo 17 nos mostra o contexto. Ele fala o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelo esse lado dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém nada considero a minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus. Ele se vira para o pastor da igreja e fala assim: olha, para os pastores da igreja, atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas a cada um. Agora, pois, eu vos entrego ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém. Se a cura proposta por Calvino era a adoração pura e legítima que consiste na palavra dos apóstolos, na comunhão, na celebração das ordenanças do Senhor, na proteção da membresia, centrada na glória de Cristo. Se a salvação do homem é por esse evangelho que vai separar quem é bode de ovelha, se a cura é essa comunhão verdadeira que a palavra de Deus produz em nós, se tudo isso é a cura, falta uma coisa que ele também disse para guardar tudo isso que acontece com uma liderança sadia na igreja. E agora eu falo para a igreja e para os pastores. A primeira coisa que Paulo fala para os pastores da igreja de Éfeso era mostrar na sua própria vida o caráter de alguém que foi transformado pelo Evangelho, que era servo do Senhor. Veja que no versículo 19 ele diz, servindo ao Senhor com toda humildade. Meus irmãos, isso é tão diferente do que estamos vendo hoje. Onde pastores em Campo Grande entram dentro da igreja com uma Harley Davidson. Onde as pessoas pedem pompa, porque ele é pastor. Onde as pessoas tratam diferente. Mas o caráter do servo verdadeiro pastor é aquele cara que está do seu lado, ele é humilde. É o homem de Deus que está chorando junto contigo, com lágrimas, passando por provações junto com você. Não é o pregador famoso da internet, não é o pastor da igreja com 5.000 membros. É aquele que Deus chamou para sentar junto com você na tua igreja e chorar junto contigo. Não são as suas ideias sobre pastor, mas é o homem humilde que Deus chamou. Esse homem humilde nunca deixou de anunciar para eles tudo que é proveitoso. Isso nos lembra a segunda carta de Timóteo, quando ele fala que toda a escritura é suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e completamente perfeito em toda boa obra. Ele fala, toda a escritura é útil para isso. Pastores, nunca deixem de anunciar tudo que está na Bíblia, publicamente e de casa em casa. Sabe o que Paulo estava dizendo? Quando eu subia no púlpito da igreja, eu pregava a Bíblia. Quando eu ia visitar você na sua casa, eu pregava a Bíblia. Quando eu te ensinava com lágrimas, eu pregava a Bíblia. Quando eu testificava sem fazer diferença entre pessoas, eu pregava a Bíblia. Eu não queria saber se você era judeu ou se você era grego.
eu pregava a Bíblia. Eu não queria saber se você tinha educação de universitário ou se você não tinha educação nenhuma. Eu pregava a Bíblia. Eu não queria saber se você era rico ou se você era pobre. Eu pregava a Bíblia. Se tem uma característica do apóstolo Paulo, meus irmãos, que nós devemos imitar em Cristo Jesus, é que a mensagem não muda, independente para quem, nós não vamos titubear, ou hesitar, ou mudar, ou transformar, ou até mesmo mudar nossa linguagem, para agradar as pessoas. Nós abrimos as Escrituras, pregamos a palavra de Deus, e Deus, pela sua graça, vai salvar quem Ele quer salvar. Mas muito mais importante que isso, para nós que somos igreja, é entendermos que também é por essa palavra, independente de quem seja, essa palavra é que vai edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo vira para os pastores da igreja de Éfeso e diz o seguinte: olha, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu fazia isso no púlpito, eu fazia isso na casa de vocês, eu não importava se vocês eram judeus, se vocês eram gregos, vocês ouviram a palavra de mim. E olha só, eu testificava tanto a judeus quanto a gregos, arrependimento. Nós voltamos à questão do evangelho. Irmãos, se a igreja quer ser saudável, ela precisa pregar o evangelho. Só prega o evangelho quem prega arrependimento. Nós vimos isso no apóstolo Pedro, nós vemos isso no apóstolo Paulo. Ele está dizendo que fazia isso. Ninguém vai ser salvo sem arrependimento. Ninguém vai chegar a Cristo sem a mensagem da cruz, sem a mensagem do arrependimento, sem a mensagem da fé no Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Nenhuma igreja vai ser sadia se ela maquiar a mensagem do Evangelho. Nenhuma igreja vai ser sadia tentando agradar todo mundo. Nenhuma igreja vai ser sadia tentando fazer com que o pastor tenha um discurso que tenha o paladar do mundo nas suas palavras. Nenhuma igreja vai ser saudável se não for como o apóstolo Paulo está nos dizendo que ele mesmo era. Tanto é que ele nos dá testemunho que ele nos mostra o seguinte: olha, para mim o evangelho, a pregação do evangelho é tão importante que a minha vida não é preciosa. Eu estou indo para Jerusalém provavelmente morrer, contanto que eu cumpra a minha carreira. Eu me lembro, meus irmãos, de falar isso numa igreja africana, no meio de muitas tentações. E digo isso com pesar no meu coração, porque muitos de nós não vivem essa realidade. Eu disse para eles o seguinte: irmãos, se nós tivermos que morrer por causa daquilo que pregamos, a nossa vida não é preciosa. Em outras palavras, se a nossa igreja tiver que fechar as portas porque continuamos pregando o evangelho, então é melhor a gente fechar as portas do que mantê-la aberta e mudar o evangelho. Ele fala no versículo 23, eu protesto, no dia de hoje, que do sangue de vocês eu estou limpo. Por quê? Porque eu preguei todo o conselho de Deus. Uma igreja, para ser sadia, ela tem que não somente pregar o evangelho, mas ela tem que ver o evangelho em todas as escrituras e pregar todos os desígnio e conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É aqui que eu me lembro das palavras de Agostinho, que disse o seguinte: se você escolhe o que você crê na Bíblia,
Você não crê na Bíblia, você crê em você mesmo. Vou repetir para ver se você isso entra no seu coração, tatua lá no seu coração. Se você escolhe que você crê na Bíblia, você não crê na Bíblia, você crê em você mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo, você se torna juiz do que Deus disse, e você escolhe o que Deus disse e o que Deus não disse. Logo, você crê em você mesmo. Quantas pessoas eu tenho conversado em Campo Grande, as pessoas falam, mas o pastor falou que estava na Bíblia. Falou coisa nenhuma. Ele tirou alguns textos fora de contexto. Ele usou as escrituras de maneira espúria, para enganar as pessoas, e como o apóstolo Paulo diz aqui, para trazer discípulos atrás deles. Irmãos, os movimentos de igreja, de crescimento de igreja que estão assolando nosso país e a nossa cidade, nada mais são que charlatões que querem encher a igreja de gente para ganhar mais dinheiro. Como disse o apóstolo Paulo, tem cara de piedade, mas negam o seu poder. Por isso eu quero terminar essa palavra mostrando para vocês que Deus levantou homens que vão pastorear o rebanho de Deus. Escolhidos pelo Espírito Santo, constituídos pelo Espírito Santo, para pastorear a igreja de Deus, essa igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue. Você percebe que o presbítero, o bispo e aqueles que pastoreiam são a mesma pessoa no texto. Porque Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, e a esses ele fala, vocês são bispos. O que quer dizer isso, pastor? Episcopós no grego quer dizer supervisor da igreja. Alguém que lidera a igreja, em todas as áreas. Pastor não é empregado da igreja, nem tampouco é senhor da igreja. É um homem que Deus separou para pastorear o rebanho de Deus, para guiar o rebanho de Deus, para longe dessa doença da qual eu estou falando desde o começo. Homens que vão pregar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Homens que vão apontar para Cristo em cada texto que eles pregam. Homens que vão mostrar para a igreja que o único meio pelo qual Deus vai manifestar a sua obra na igreja é pela pregação da palavra, no poder do Espírito Santo, sem mudar a mensagem que Cristo deu para a sua igreja até a sua volta. Homens que vão subir nos púlpitos e vão pregar nada mais, nada menos que a Bíblia. Homens que vão pregar para 2, 3 mil, 5 mil, a mesma mensagem. Homens que não vão olhar para quem eles estão pregando e vão abrir a Bíblia e vão ensinar do mesmo jeito. Se é rico, se é pobre, se é judeu, se é grego. Homens que vão cuidar do rebanho de Deus através da Bíblia. Agora a responsabilidade aqui é nossa. Pastores. No entanto, também é da igreja. Porque Deus instituiu esses homens para serem líderes sobre a igreja. Através da igreja. Com a igreja. Mas nunca sigam alguém que não pregue esta palavra. Portanto, vigiem. Que até mesmo no meio de vós vai sair gente que vai procurar somente discípulos atrás deles. No versículo 31, mais uma característica. Eu não cessei de exortar com lágrimas a cada um de vocês. Talvez, às vezes eu vou numa igreja que geralmente as pessoas falam assim, te conheci quando você era adolescente. Aqui em Campo Grande, né? E isso acontece muito aqui em Campo Grande.
Eu me lembro, eu tinha mais ou menos 13 anos, quando o pastor Billy Balaniuk sentou no gabinete, ele falou: Diego, senta aí. Ele abriu a Bíblia e começou a falar comigo. Eu, de maneira muito rebelde, respondia para ele. Num dado momento, ele coloca a mão sobre a Bíblia, ele começa a chorar e ele fala assim: o que eu vou fazer com você, meu filho? Não sei mais o que fazer. Eu não tinha ouvido nada do que ele falou para mim até aquele momento, mas quando eu vi o meu pastor chorar por mim, eu comecei a ouvir o que ele estava falando. Não de maneira humanista, nem de maneira emocional, mas eu comecei a entender o que ele estava me dizendo pela Bíblia. Então eu digo para você, se essa igreja quiser ser sadia, vocês têm que lutar, amar, viver, apoiar o pastor, os pastores que pregam essa palavra. Porque apesar do apóstolo Paulo estar dizendo para eles, vocês vão cuidar do rebanho de Deus, essa palavra não foi dita só para eles. Essa palavra foi dita para a igreja. Em Hebreus, a palavra do Senhor também nos exorta sobre isso. Hoje em dia a gente tem os pastores de celebridade. Pastor que vem lá não sei de onde. Pastor famoso. E é esse que a gente lê, é esse que a gente lê o blog. Mas ele não é o homem que se levanta no púlpito da sua igreja e te alimenta. Pode ser usado por Deus e o é, mas não é aquele que Deus colocou sobre o seu rebanho, a sua congregação. Se essa igreja quiser ser sadia, ela tem que entender que Deus levantou homens nesta igreja para serem os pastores desta igreja. E a igreja tem que cobrar deles que eles preguem todo o conselho de Deus. Gênesis, Apocalipse. Ainda que eles estejam pregando um livro expositivo ou tal, ou alguma coisa dessa forma. A Martin Lloyd Jones, uma vez perguntaram para ele, ele estava pregando Romanos já, foram 11 anos de Romanos, se eu não me engano. Ele estava pregando Romanos já há alguns anos e alguém perguntou para ele, o Romano acha que essa dieta de Romanos para a igreja é só um livro da Bíblia já há tantos anos? Ele disse, irmão, para eu pregar Romanos eu tenho que pregar a Bíblia toda. E a Bíblia é assim. A gente expõe Atos, mas a gente tem que voltar para Gênesis. A gente expõe Atos, mas a gente tem que apontar para Apocalipse. Todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus é a mensagem que forma o Evangelho. Então, se a igreja quiser ser sadia, ela tem que perseverar na doutrina, ela tem que ter comunhão verdadeira, ela tem que manter as ordenanças. Se a igreja quer ser sadia, ela tem que pregar o Evangelho de Cristo sem mudar. Se a igreja quer ser sadia, ela tem que discipular no Evangelho. Se a igreja quer ser sadia, ela tem que manter a liderança da igreja pregando a palavra de Deus até a volta de Cristo. Como é que se edifica uma igreja sadia? Simples. Pela palavra. E que Deus nos abençoe.